Já, viu? Começou. Só um momento. Como é? Boa noite, pessoal. Como tínhamos organizado, programado, nós vamos fazer o nosso Filosofia on Face de hoje à noite com o professor Paulo Eduardo Arantes, professor da Universidade de São Paulo, com a participação da professora Ilana Amaral e do professor Luciano Pereira. Não há um tema específico, bom, é um bate-papo com Paulo Arantes, evidentemente nós vamos tratar das questões da experiência presente, das tendências, das perspectivas, ou das baixas expectativas, enfim. Eu queria pedir, a transmissão começou agora, eu queria pedir que as pessoas que estão, já tem algumas pessoas aí assistindo, né, eu queria pedir para vocês compartilharem nas suas linhas de tempo, nos seus grupos de escola, de curso, de faculdade, de trabalho, de igreja, de família, de amigos, enfim, da escola de samba, da torcida organizada, tá certo? Para ver se a gente, se as pessoas às vezes se programam para acompanhar a discussão e não lembram na hora, né? Então, se na medida que os amigos aí de Facebook eles compartilham, as pessoas enfim, são lembradas e acompanham. Quero lembrar também o seguinte: logo depois do final dessa transmissão, uma hora e meia depois, o vídeo desse bate-papo vai estar disponível no nosso canal do YouTube, tá certo? O nosso canal do YouTube é Filosofia on Face. Quero aproveitar, inclusive, para pedir que vocês se inscrevam, que vocês apertem o sininho, porque assim, sempre que a gente tiver alguma novidade, alguma publicação lá, vocês recebem a informação por e-mail, tá certo? Então, por favor, compartilhem, tá certo? A gente sempre perde um tempinho assim inicial, que é para ver se para as pessoas terem tempo de compartilhar. O próprio Luciano, que vai participar do nosso bate-papo, tá compartilhando ali, tá? Então, então vamos começar a apresentação das pessoas que vão participar da nossa conversa hoje à noite, né? Então, como eu disse, temos a alegria de receber à distância, receber online, né? O professor Paulo Eduardo Arantes, um companheiro com quem a gente mantém já um debate, uma discussão já há alguns anos. Ele já esteve em Fortaleza, na Universidade Estadual de Ceará, me parece, 3 vezes, né? E é uma pessoa sendo mais de 3, Ilana? 2007, 2017, 2018. Bom, a Ilana me corrige já. Enfim, então, bom, boa noite, Paulo. Boa noite. Tá bom o som? Preciso falar mais alto? Não, tá bem. Tá bom? Sim? Tá. Paulo, muito obrigado por se dispor a enfrentar todos esses obstáculos técnicos aí para vir conversar conosco. Para participar da conversa, nós, como eu já disse, convidamos a companheira Ilana, a professora Ilana, interrompendo sua quarentena depois do doutorado. Coisa, né? Olá, boa noite. E o professor Luciano Pereira, da Unicamp, velho companheiro do movimento antiglobalização. Boa noite, Luciano. Boa noite, Emiliano. Estão me ouvindo? Sim, sim. Bom, boa noite, então. Obrigado pelo convite, Emiliano. Boa noite, Paulo. Boa noite, Ilana. E boa noite para todo mundo que está assistindo agora. Bom, pessoal, vamos então
Podemos começar. Quem gostaria de começar? Tu começas, Luciano? Pode ser. Para levantar algumas questões do nosso bate-papo com o Paulo? Tá, vou dar o pontapé inicial nessa partida, então. Bom, Paulo e colegas, amigos, bom, parece que o tempo presente poderia ser definido por uma figura da meteorologia, que é a ideia de tempestade perfeita, né? Uma figura já um tanto quanto batida, inclusive, na mídia, né? Mas com esse nome, tempestade perfeita, a meteorologia quer fazer referência à simultaneidade de efeitos, né? Um pouco ao acaso, que acaba tendo como resultado um efeito, né, de grandes proporções e de consequências não favoráveis, né? Traduzindo isso para o mundo social, parece que nós vivemos uma crise econômica, não é de hoje, né? O capitalismo vai bem, mas apenas para os ricos. Nós vivemos também uma crise política, a democracia perde legitimidade, porque a desigualdade social é crescente e, ao mesmo tempo, há a ascensão de populismos de direita, a ascensão da extrema-direita. Nós vemos também uma crise climática, não é? Estou lendo um livro do David Wallace, que é A Terra Inabitável, que ele traz um dado muito interessante, que é 1/3 dos combustíveis fósseis que a modernidade lançou na atmosfera, 1/3 foi produzido nos últimos 30 anos, né? Então, quer dizer que não se trata de um problema lá atrás, desde a Revolução Industrial. É um problema que a gente só tem aumentado, apesar da crise cada vez mais conhecida, né? Nós vivemos também uma crise psíquica, né? As estatísticas da OMS apontam para uma quantidade de 800 mil casos de suicídio ano. É muito possível que isso seja subnotificado, não é? E agora, todo mundo sabe, o que está todo mundo interessado em discutir, nós vemos também uma crise de saúde pública, uma pandemia, né? E me parece que esse conjunto de crises está resultando numa tempestade mais que perfeita, né? Porque essas crises parecem se alimentar, uma alimentação recíproca dessas crises. Gostaria que o Paulo começasse, então, comentando essa ideia. Bom, a ideia de tempestade perfeita, quando você mencionou a expressão. Está ouvindo bem? Bom, vou continuar assim mesmo. Sim. Uma resposta, se o som está indo bem ou não. Está bem, sim. Está bem, Paulo. Está indo? Tá. Posso continuar? Novo dessa tempestade mais voltou algumas semanas atrás, essa expressão mais com referência ao próprio, digamos assim, trabalho do vírus no organismo. Alguns jornalistas que cobrem ciência, e acho que não sei se era matéria transcrita de outros jornais internacionais, mas alguém de jornal brasileiro, falavam em tempestade inflamatória. Eu conheci a expressão tempestade microbiana, que é o título de um livro de um estudioso da história da saúde pública francês chamado Patrick Zibelman. É um livro de 2000, por aí, não mais do que isso, sobre segurança sanitária e a ideia de tempestade microbiana. Ele começa a examinar os grandes surtos de gripe no início do século, fim do século XIX, século XX, início do século XXI. E essa expressão tempestade microbiana, ele não analisa o porquê, a etimologia da expressão tempestade microbiana. Quando eu li essa matéria a respeito de tempestades inflamatórias, eu fiquei muito impressionado, porque é uma descrição minuciosa de um combate que se trava nas células entre anticorpos, muralhas de proteção, invasão dessas muralhas, enfim, era uma descrição de uma batalha. Essa tempestade inflamatória, ela é descrita em termos bélicos, são exércitos de um lado ou de outro.
E no final desse embate, a vitória do vírus se dava por uma espécie de manobra estratégica muito complicada e, à primeira vista, incompreensível, paradoxal, porque eram os anticorpos, os corpos, digamos, os exércitos de defesa do organismo, ou das células, diante daquela avalanche desencadeada pela reprodução, pela replicação do vírus, eles crescem de tal maneira que eles rompem um dique como se fosse brumadinho, rompem um dique e nos afogam. E essas tempestades inflamatórias elas se dão em vários lugares do corpo, nos vários órgãos vitais, e elas se multiplicam. Portanto, é uma tempestade muito mais do que perfeita. E o que culmina na sensação é uma descrição pavorosa. Ao mesmo tempo, é uma descrição militar, é uma guerra que está se travando, e culmina no afogamento do indivíduo, da pessoa, nas suas próprias secreções internas, e, sobretudo, quando se refere ao pulmão. Isso me impressionou muito, porque a tal obsessão de que se trata de uma guerra no coração dessa tempestade perfeita, que se vê em 3 dimensões, na teologia, ou na que vem de todos os lados, todos os quadrantes, era a coincidência nessa descrição, a conflagração. E a retórica, uma retórica clássica, liberal, de classe dominante, que existe desde sempre, que é a mobilização contra o vírus. Essa é novo, porque a ideia de tempestade perfeita é uma que foi colada econômica, política e moral, em certo sentido, e, portanto, ela se banalizou. E ela ressurge agora, novamente, essa tempestade perfeita, com essa dimensão nova, que é a descrição dessa tempestade. Ela é uma batalha. Ela é inflamatória, é uma batalha que se trava no organismo e que é uma espécie de reprodução do microcosmo que está acontecendo. Aqui a retórica hoje descreve esse novo fenômeno em termos de guerra. E o que é uma outra associação imemorial, me lembro, parece, porque guerra e peste sempre andaram juntas desde a primeira peste em Atenas, durante a Guerra do Peloponeso, e não esqueçamos que eles são 2 pares geminados, 2 cavaleiros do Apocalipse, os 2, e a peste e a guerra, não sempre juntos, depois a fome, e finalmente a conclusão, a morte. De modo que é o que nós estamos vendo, só que, como essa expressão tempestade perfeita ela vem sendo usada já há meia dúzia de anos, eu tenho a impressão que ela se banalizou. Então, eu evitaria dizer isso como se fosse uma referência a uma crise de grandes proporções que a gente não sabe qualificar ainda. E essa crise, de fato, é uma crise enorme, embora não seja, os seus elementos estão aí há algum tempo. Mas é uma descrição válida sobre a crise, mas desde que nós acrescentemos essa componente, digamos, o imaginário da militarização, tomou conta de tudo. Então, tínhamos antes a guerra às drogas, depois a guerra ao crime, depois a guerra à corrupção, depois a guerra ao terrorismo, por aí vai, chegamos à guerra a um vírus que está aí, já, segundo consta, há alguns milhões de anos, desde que, e de certa maneira foi deflagrado no Neolítico. Bom, eu circulei um pouco em torno da sua pergunta, não sei se respondi à altura, mas me parece que se deve enfatizar esse elemento novo, que é para além da retórica liberal de descrever a guerra e, portanto, invocar valores de patriotismo, cerrar fileiras, coesão social, e tudo aquilo que levou uma parcela da humanidade à trincheira de 1914 a 18, para além dessa retórica rançosa, ela voltou, e nós nos perguntamos o que significa isso. Se, como essa crise parece que ela acelera tendências antigas, se ela acrescentou está acrescentando um capítulo novo na militarização da sociedade, que nós já assistimos há algum tempo já. Bom, o que me faz, na Tempestade Perfeita, variando um pouco o seu tema, é uma coisa que a gente deveria pensar melhor. Eu penso um pouco como filho de médico, convivi com médico durante muito tempo, e como filho de médico eu sempre ouvi falar mal da medicina. Faça tudo na vida menos medicina.
E uma das dimensões dessa tempestade perfeita é essa associação inusitada e, a meu ver, um pouco aterrorizante, porque médico a gente deve evitar sair de perto. Aliás, se me perdoe uma alusão pedante, eu estou lendo atualmente um livro de um médico sobre o Proust e a batalha de vida inteira com o Proust contra os diagnósticos que fizeram da sua asma como um sujeito nervoso, vamos falar de outras coisas. E ele desmonta a mitologia médica em torno dos grandes clínicos franceses do fim do século XIX, início do século XX. Bom, é divertido o livro, cômico, mas voltando. Portanto, alguém que conhece um pouquinho a história da medicina fica um tanto assustado com essa preponderância, com esse endeusamento do saber médico baseado em evidências científicas. Ora, a medicina é tudo, menos ciência, não sei a parte elementar, mas aí se trata de engenharia e coisa similar. Então, a clínica é uma outra coisa diferente. De modo que, se nós, falando em tempestade perfeita, falando em militarização, há um ingrediente, esse casamento, essa simbiose, a meu ver, demoníaca entre militares e médicos. Se existe alguma coisa tão ou mais prepotente, autoritária do que militar, é médico. O médico, quando é chefe de clínica, ele tem direito de vida e morte, é uma coisa impressionante. Isso, quando você vê, falando em nome da ciência, da técnica, das evidências empíricas associadas a alguém fardado do seu lado, assusta. E nós estamos vendo, digamos, a direita clássica, que atualmente se intitula de centro, que acha que está recuperando terreno, está apoiado a cavaleiro, montado em cima desses dois cavaleiros do Apocalipse, que é o médico e a peste tem o médico, e os militares, e a guerra. Então, nós estamos travando uma batalha contra o vírus, uma batalha comandada, portanto, por generais, e esses generais são médicos. O que você falou, Emiliano? Não, eu tinha caído, né? Aí eu voltei, enfim. Como caiu? Caiu da cadeira? Emiliano. Você caiu a imagem. Você concluiu, Paulo? É? Você tinha concluído essa primeira fala? Acho que sim, não é fala. Eu, inclusive, Emiliano, eu estou com som. Está com som. Tá. Não, então, porque eu quero, inclusive, aproveitar para pegar carona. A primeira questão que eu tinha para levantar para o Paulo tem a ver exatamente com isso que ele começa a falar. A Monthly Review adiantou a edição de maio dela e publicou no dia 27 de março um artigo do Rob Wallace e mais 3, são 4 autores ao todo, e foi um artigo que veio ao encontro. Eu tenho me lembrado muitíssimo daquela cena que o Lukács descreve do encontro dele com a Marianne Weber na época da votação dos créditos de guerra para a entrada da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, e da pergunta, né, que ele dirige a ela, depois dela ter feito uma exortação longa e tal, de como era preciso que o Ocidente salvasse a humanidade da besta oriental. A pergunta que o Lukács dirige para ela: tá bem, suponhamos que você tenha razão nisso que você está dizendo, quem me salvará do Oriente? E eu, naturalmente, estou fazendo essa pergunta, a questão que eu quero levantar tem exatamente a ver... Oi. Tudo bem, mas quem nos salvará do Ocidente? Eu disse do Oriente, né? Certo. Quem nos salvará do Ocidente? Eu estou levantando essa questão porque, nesse artigo da Monthly Review, o Rob Wallace e o Roderick Wallace, que é um matemático, eles têm um grupo lá, eles põem em questão inúmeras coisas, mas entre outras coisas,
eles dialogam diretamente com esse estudo do Imperial College, que é o que tem sido utilizado no mundo inteiro, né, para balizar as medidas que foram adiadas e etc., e questionam esse estudo justamente ali onde ele parte da hipótese da mitigação da pandemia para mostrar justamente que ele já se localiza num terreno, como diria o De Boer, em que as decisões já foram tomadas. Quer dizer, ele se localiza, toda a discussão da pandemia, toda a discussão médica da pandemia hoje se estrutura inteira a partir da submissão à lógica, né, dos ditames da produção mundial e tal. E eles fazem isso numa Nova York que estava convivendo com o mesmo tipo de negacionismo que a gente está vendo aí no Brasil, do ponto de vista político, né, dessa corrente mais negacionista. E o que chama a atenção na posição do artigo é justamente a posição extremamente corajosa de fazer essa pergunta: quem nos salvará desse saber médico? É complicado que a situação, a discussão da intervenção não tenha saído dessa falsa polaridade entre negacionismo em relação à pandemia e um saber médico que pretensamente atingiria, enfim, o objetivo de minimizar os efeitos. Aí eu queria te ouvir um pouco sobre isso, que eu acho que vai exatamente na direção do que tu já ensaias ao vincular o saber médico ao militarismo, né? Enfim, e essa coisa do autoritarismo. Se a gente pensa, né, que e acho que essa é uma das afirmações interessantes do artigo deles, se a gente pensa em toda o esforço coordenado, que esse esforço é coordenado pelos estados, né, pelo sistema presente de estados e, portanto, coordenado sob a lógica do capital, e não consegue sair desse horizonte, fica complicado. E aí eu aproveitaria para lembrar que na Itália, por exemplo, a indústria automobilística só se decidiu a fechar as fábricas depois que começou uma onda de greves selvagens no sul da Itália, né? Eu estava vendo os Mapuches fecharam seu território na marra. Enfim, queria ouvir um pouco sobre como permanecer refém, que é o que um pouco a gente tem visto, a lógica, né, de quem no campo de uma crítica ao capital tem hegemonicamente tem sido a tônica a permanência nos contornos presentes dessa resposta, o que é absolutamente dramático, sobretudo considerando, essa é um outro elemento que eles levantam lá no artigo, a probabilidade da gente lidar com uma próxima pandemia muito mais agressiva, e com um vírus muito mais agressivo do que esse, inteiramente plausível, permanecendo as atuais condições de produção, né? Então, eu queria ouvir um pouquinho sobre isso. Não sei se eu lembro de tudo que você falou, Ilana, mas uma parte das greves selvagens nas montadoras italianas é uma coisa.
podemos discutir isso mais adiante, das respostas sociais da avalanche convulsionária, da sociedade convulsionada que vem por aí, assim que as medidas restritivas afrouxarem e as pessoas puderem se reunir, se manifestar e portanto, ir à rua. Então, imaginamos assim grandes protestos que foram represados pelo vírus, no caso do Chile, o plebiscito foi adiado de abril para outubro. Se houver na entre-safra, digamos assim, virar uma segunda onda, se prevê que nós teremos no mínimo de 1 ano e meio a 2 anos de fluxo e refluxo dessa maré viral, nessa intervalo entre uma onda e outra, por exemplo, em países como o Chile, já você tocou na luta social no fim da sua intervenção, o que virá daí? Que tipo de controle ou de anestesia o governo chileno está sendo muito eficiente, dizem a grande imprensa, no combate à epidemia, e, portanto, o que ele está aprontando que nós não sabemos. Portanto, a raiva redobrada que voltará às ruas no Chile, que é um dado importante, inclusive, em toda a América do Sul, como nós sabemos. Mas, voltando à questão da ciência, da medicina, da arbitragem médica, técnica, científica, e todos os campos alegam, o que me parece muito curioso é que essa prevalência tardia da ilustração da Aufklärung, que chegou agora, todo mundo virou adepto da ciência. A ciência é a última palavra, uma espécie de cientificismo assim, tardio, senil, que toma conta como uma espécie de última boia de salvação, sendo que todo mundo está, de certa maneira, navegando no escuro. Mas, veja só, no caso do Reino Unido, a Grã-Bretanha, que mudou a sua política diante da pandemia em 48 horas depois, diz a lenda, não sei se é uma lenda urbana, depois que o Boris Johnson foi convencido pelo relatório do Imperial College, contra um outro relatório também, igualmente científico e, de fato, de muita credibilidade mundial, que é o dos infectologistas de Oxford, cujo nome, a liderança tem um nome indiano, me parece. De modo que nós estamos vendo, em nome dessa famosa evidência científica, na qual se basearia a ciência médica, nós estamos vendo, além do que a controvérsia entre a economia ou a preservação, a proteção da vida, nós estamos em plena guerra cultural. A guerra cultural está se prolongando de outra maneira, de modo que não há possibilidade de você convencer o outro campo da razoabilidade dos seus argumentos, baseado ou não em argumentos científicos, porque a ideia de evidência empírico-científica ela está completamente desacreditada por essa avalanche chamada vulgarmente de fake news, que é essa indistinção entre certo e errado. Não, as avaliações não passam mais por aí. De modo que nós estamos vendo se contrapor, se prolongar, em plena pandemia, uma guerra cultural que já vem há algum tempo sendo travada, a começar pelo seu centro inicial, para os Estados Unidos. Tanto é, fazendo um parênteses, que não queria mencionar o nome, mas, enfim, o presidente fez, ao sabatinar o novo ministro que está sendo empossado hoje, perguntou a posição dele sobre drogas, abortos, assim por diante. Qual é a posição dele na guerra cultural? E, portanto, as famosas evidências empíricas e científicas que vão basear a estratégia de contenção ou de mitigação, ou, enfim, de condução, de gestão da pandemia, se trata realmente de gestão, elas são, digamos, é um pouco uma moldura para dizer nós somos civilizados, nós recorremos à ciência, mas, no fundo, nós estamos alimentando uma guerra cultural que tem 2 campos. Nessa guerra cultural, a ideia de a crítica ideológica clássica ela não funciona mais. Não funciona mais numa possibilidade de comunicação entre os 2 campos. De modo que a alegação da evidência científica é uma alegação estritamente formal, dizendo que eu acredito na verdade, eu acredito na ciência, eu acredito no progresso. Isso, pelo menos desde a crise de meados do século passado e o advento do nazismo, isso já foi para o brejo há muito tempo. Não que eu seja anti-ciência, anti-Aufklärung, por favor. A Aufklärung tem uma dialética, só sabe que a nossa tribo nunca esqueceu esse detalhe é importante. É como é que uma coisa dá na outra e dá no seu contrário. E, se formos por essa direção, temos que lembrar o seguinte: essa mesma ciência que vai salvar o planeta agora, ela vem contribuindo para a destruição do planeta pelo menos desde que o projeto Manhattan foi colocado no ar,
pelos maiores cabeças da ciência, da física, da química, da matemática, da biologia, e por aí vai. Montaram aquele artefato que se encarregará de transformar o planeta Terra numa rocha silenciosa a girar no universo. De modo que esse recurso à ciência é um pouco o abraço de afogado, é o último, e no caso, compreende-se porque o centro, dito centro, a nova direita vai se reapresentar em cena como o paladino de uma verdade científica em disputa entre o Imperial College e Oxford. Se nós formos alinhar todos os que estão ao lado do Trump, todos os que, de certa maneira, propuseram a versão liberal darwinista, que era a imunidade de rebanho, tem 2 séculos de ciência acumulado até o nosso pastel lá atrás. A imunidade de rebanho nada mais é do que uma expansão da teoria da vacina. De modo que nós estamos um pouco navegando no escuro, voltando a essa querela, essa ressurreição tardia da ciência. Aliás, a alegação de ciência não avisa os navegantes, a alegação a tábua de salvação da ciência não funcionou muito nos anos 30 na Alemanha, e não houve um regime mais científico, mais tecnológico, mais eficiente desse ponto de vista do que o Terceiro Reich. Bom, não sei se saí pela tangente ou não. Estou falando que me veio pela cabeça agora, depois de um mês ruminando diariamente nossa prisão domiciliar voluntária. Estou sozinho comigo mesmo. Paulo, tu queres retocar alguma coisa? Não, eu queria... Tá bem. Tá bem? Paulo, deixa eu bom, a imprensa internacional aí, a New York Times, o Washington Post, o The Economist, quer dizer, os paladinos do liberalismo, eles, diante dessa crise, eles estão todos defendendo que, enfim, que se abra a carteira, né? Que se abra o caixa público. Né? No acordo entre democratas e republicanos nos Estados Unidos, há uns 10 dias atrás, a ideia inicial era 1,2 trilhão de dólares. 2 dias depois disseram que não teria limite, que se faria tudo que fosse necessário para garantir o valor dos títulos públicos no mercado, para que não houvesse uma desvalorização das dívidas das empresas e para alimentar o consumo. Claro que a proporção de transferência de rendas aí no pacote trilionário é proporcionalmente bem menor do que vai para a recompra dos títulos públicos e para a compra com intenção de revenda das dívidas das empresas. Né? Mas, assim, o discurso dos republicanos, o discurso dos democratas, o discurso do Boris Johnson, enfim, quase pró-migração, quase defendendo o sistema de saúde público na Inglaterra, a Merkel também com a mesma política de financiar as empresas, financiar o consumo, etc. Né? E aqui e ali uns elogios ao modo como a China teve a disciplina e o controle estatal, digamos assim, da população para garantir a quarentena e assim por diante. Eu queria te perguntar assim, me parece, quer dizer, tem um debate aí, por exemplo, o Harvey acha que se a China não tiver condições de retomar o crescimento econômico, isso caberia aos Estados Unidos, com medidas que, segundo ele, são medidas socialistas ou socializantes, né, já sob o governo Trump, né, que é o que ele chama aí de medidas socializantes ou socialistas, enfim, essa intervenção do Estado tendo em vista garantir a manutenção dos valores, né, e, enfim, algum tipo de consumo e assim por diante, né. Se a China, eu acho que o Harvey é quem melhor coloca assim, a coisa, né?
embora ele alimente expectativas em relação a uma retomada, digamos assim, de um estado de bem-estar social no Ocidente, assim por diante. Mas ele diz, bom, se a China não tiver condições de, como ela teve em 2008, 2009, de sustentar a retomada do crescimento econômico, seriam os Estados Unidos com medidas socializantes, né? Bom, o que eu fico pensando é que, assim, bom, de fato, o Estado pode voltar com tudo, ou voltar com muito, digamos assim, mas isso não significa qualquer retomada de um pacto entre classes que garante durante 20, 25 anos, que, enfim, na Europa especificamente, e em uma ou outra experiência nacional desenvolvimentista, se é que houve, né? Uma participação, digamos assim, dos trabalhadores no crescimento econômico, enfim, dos ganhos do crescimento econômico. Não o que é que tu pensa disso, assim? Porque a coisa que vem à minha cabeça é justamente essa, que o Estado pode, diante da crise, né, voltar a uma intervenção econômica, mas sem pacto entre classes, e, portanto, não parece que seja à toa esse elogio da China, né? Ou seja, nesse elogio da China, talvez a gente pudesse ver uma tendência, digamos assim, dos próprios estados ocidentais no sentido de medidas autoritárias, de técnicas totalitárias, para falar com De Boer, enfim. Ou seja, uma retomada da participação do Estado, que longe de levar um novo pacto que funde, digamos assim, um novo contrato social, político, etc., como eles gostam de falar, mas que segue exatamente um fortalecimento do Estado diante da crise, numa intervenção talvez unilateral do Estado em relação a criar as condições de reprodução do capital, ou de impedir a desvalorização em cadeia do capital, enfim, alguma coisa aí do tipo. Tu terias, o que você acha desse, quer dizer, o que tu achas das tendências que se apresentam hoje, né, em relação a uma pós-pandemia, se é que nós teremos uma pós-pandemia? Bom, o que eu tenho podido ler aqui no meu retiro espiritual é que se prevê pelo menos 2 anos de fluxos e refluxos da maré epidêmica. Haverá uma segunda onda, já está começando uma segunda onda na Ásia, a China não vai escapar, pelo que eu li até hoje, está lendo hoje na imprensa francesa. E depois, por nova contenção, nova onda, assim, durante 2 anos até, bom, isso é a hipótese clássica a respeito da dinâmica dessas epidemias com esse tipo de vírus, até uma estabilização, até a próxima crise. A impressão que nós temos é que nós teremos, a impressão que se tem lendo adoidadamente o que se pode ler e se tornando, digamos, virologista amador, é que nós teremos um longo período em que nós viveremos uma espécie de sociedade epidêmica ou contaminada congênita e quase que permanente. Portanto, nós vamos viver com ondas sucessivas de epidemias. Digamos, essa que pegou todo mundo desprevenido, no certo sentido, por outro lado, ela nunca foi tão pensada, pelo menos desde 2005, 2004. O livro do Mike Davis, por exemplo, O Monstro Bate à Sua Porta, sobre a gripe aviária, já desde aquele momento se falava, e essa expressão do Mike Davis, que um asteroide viral estava em rota de colisão com a Terra. De modo que há 15 anos se prevê essa grande pandemia. E, no entanto, se prepara. Até o Bill Gates saiu em campo, já há 5 anos atrás, fez as mesmas previsões, preparem-se, a coisa que virá aí será tremenda. Houve, inclusive, reuniões sucessivas, já vários fóruns, inclusive pelo Fórum Econômico de Davos. E, no entanto, uma observação bem feita por um Danilo Nakamura, que é um rapaz aqui de São Paulo, um jovem historiador de São Paulo, escreveu um artigo, e num certo momento, a respeito do que está acontecendo, e num certo momento ele lembrou o seguinte: ele acompanhou minuciosamente as publicações
publicações semanais da Economist desde dezembro. Não há nenhuma notícia na Economist a respeito do coronavírus que estava emergindo na China naquele momento, já em dezembro, e tinha condições de saber, de se informar. De modo que só vai aparecer na Economist em fins de janeiro, de modo que, por um lado, todo mundo, havia grandes simpósios a respeito de segurança sanitária global, se prometia, se ameaçava, se prometia os piores cenários, e poucas semanas antes da eclosão da pandemia, o assunto tinha desaparecido. De modo que há uma espécie de oscilação entre os cenários catastróficos e a negligência ou a banalização desses mesmos cenários, de modo que a crise já está batendo a sua porta e ninguém vê. Então, a Europa foi tomada de surpresa. Menos a Ásia, porque a Ásia tinha se preparado para isso, no caso, Coreia, Taiwan, Hong Kong, Singapura, porque os epicentros dessas crises gripais, digamos, entre aspas, eram lá com eles. Tanto é, inclusive, digamos, a compulsão social de se andar com máscaras cirúrgicas na sua vida cotidiana. De modo que havia uma espécie de preparação. Mesmo assim, a China foi preparada, mas foi tomada de surpresa e teve que sonegar durante 2 semanas fatais as informações para saber o que fazer, porque estava desnorteada, até que não deu mais para conter, e foi a explosão que se sabe. Bom, de modo que nós teremos, o panorama que se oferece é uma espécie de banalização das pandemias. Nós teremos uma sociedade permanentemente contaminada, uma sociedade em permanente situação de contágio a ser contido e que retorna, que tem um rebondissement. É como se houvesse uma espécie de contaminação por algo radioativo, uma espécie de explosão de várias usinas nucleares, que depois se estabiliza, mas que fica a contaminação no ar e você terá que fazer verificações, quarentenas, isolamentos periódicos. Esse será, portanto, é o cenário que nós teremos seguramente durante 2 anos. Não vai embora. Mesmo que haja um afrouxamento, volta até mesmo, e não sabemos se a hipótese da imunização de rebanho vai funcionar dessa vez, e poderá vir um segundo vírus que nós não sabemos ainda. De modo que nós temos um cenário em que isto aqui será o normal, que nós estamos vivendo agora será o normal. Daqui a 3, 4 meses nós teremos novamente fecha as escolas e por aí vai. De modo que essa intervenção extemporânea do Estado, que nunca foi embora, isso é um mito neoliberal bobo, o Estado, não há neoliberalismo que se instale a sua contra-revolução sem uma forte intervenção do Estado, além do mais, essa forte intervenção do Estado para desmontar aquilo que ele mesmo, Estado, no ciclo anterior, havia erguido. Bom, de modo que isso é trivial. Nas grandes crises de guerras, epidemias, o Estado volta com toda a força, porque, em última instância, ele que faz a distribuição, ele é o grande estrategista da acumulação, não tem como. Ele está no centro. Então, se fosse guerra ou pandemia, a mesma coisa, e é necessário. Os 2 trilhões liberados nos Estados Unidos era o que se esperava que se fizesse, a menos que houvesse uma espécie de suicídio coletivo dirigido pelas classes dominantes. Um pouco improvável nesse momento. De modo que ele não irá embora. Não irá embora. Isso não quer dizer que, uma vez amainada um pouco a crise, nós voltemos a uma situação em que as pessoas vejam a luz e digam: olha só, o Estado voltou, resolveu a crise, conteve, pelo menos, reduziu os danos, e ele deve permanecer, e nós vamos voltar ao antigo pacto social do imediato pós-guerra, da Segunda Guerra Mundial, e, portanto, temos à nossa frente uma espécie de nova casamento de ocasião entre democracia social e capitalismo, como aconteceu nos 25 anos de crescimento e prosperidade depois da Segunda Guerra Mundial, a ponto de o Financial Times soltar um editorial dizendo por que, depois do susto que estamos levando e as providências drásticas, cortando na própria carne que estamos fazendo, devemos afrouxar o garrote da austeridade, pensar numa retomada do Estado Social, que, de certa maneira, funcionou, pelo menos aqui em Inglaterra, com o nosso National Health Service, e já pensarmos na saída numa espécie de análogo ao plano Beveridge, que foi, digamos, a proposta de
pós-guerra oferecido às classes populares ou trabalhadoras que foram se massacrar no continente europeu para defender o status quo diante da ameaça da insurgência de um lado fascista e de outro lado comunista. Ora, eu acho que isso é um devaneio por, enfim, é wishful thinking da nossa parte ou da parte deles, que acham que basta alinhavar um plano Beveridge de recuperação social. E, como em 1945 na Inglaterra, aliás, vejam um grande documentário do Ken Loach sobre 45, que é comovente, e como é que foi montado o Estado Social inglês depois da guerra. E a condição era o seguinte: nós voltamos da guerra, fomos lá, defendemos a civilização, defendemos a nossa pátria, defendemos, enfim, derrotamos o nazismo. O apocalipse foi evitado, foi postergado, digamos assim, graças ao esforço militar da sociedade, isto é, da classe trabalhadora. Foi recrutado. O grande exército era isso. E, portanto, ao voltarmos, nada será como antes. Não será como em 39, como assim nós imaginávamos que nada será como antes em 14. E, portanto, de certa maneira, esse pacto social, esse Estado social, será o sucedâneo da Revolução, que não houve nem haverá, porque veio o veto de Moscou, como todo mundo sabe o que aconteceu. Mas, de qualquer maneira, foi, digamos, o plano Beveridge funcionou, e depois as eleições, a derrota do Churchill, significativa disso, funcionou porque havia esse impulso de entreguerras, isto é, havia uma espécie de ascensão de luta social, e essa luta social com um lastro combativo enorme, porque havia, pelo menos, o impulso inicial de uma insurreição em 17 na Rússia, que prometia se alastrar pela Europa. Portanto, era uma espécie de coalizão, era uma espécie de frente única na derrota do nazismo, que depois apresentou essa conta e tinha força para bancar e tinha poder de veto para bancar, tanto é que o capital cedeu o máximo que pôde durante 25, 30 anos, até que não vamos voltar, porque isso é contra a nossa natureza. É contra a nossa natureza e deu a volta por cima, que nós sabemos, e que a imprensa chama de neoliberalismo, para dizer que, enfim, escamotear outros problemas. Não vem ao caso. Ora, esse impulso está ausente. Esse impulso está ausente, porque essa guerra contra o vírus não é uma guerra, por enquanto, não é uma guerra social como foi nas duas. A guerra permanente, a grande guerra civil, que foi de 14 até 45 na Europa e até 49 na Ásia, com a Revolução Chinesa. Não é uma guerra social, é uma hecatombe que desabou como se fosse uma explosão de N usinas nucleares, uma espécie de 10 Chernobyls, e que apanhou todo mundo numa espécie de jogo desproporcional. A nossa impotência diante dessa catástrofe é muito grande. E a resistência que está se pode falar de resistência, a luta contra ela, que se dá na linha de frente dos hospitais ou nos deliveries da vida que estão sustentando o mundo, esses entregadores da Amazon, até os caras que estão de bicicleta entregando comida, estavam, digamos, é uma espécie de normalidade do capitalismo no seu elemento mais tóxico, foi apanhado de surpresa. Portanto, não foi como a Segunda Guerra, que veio para mudar e dizer nada vai ser como antes. Todo mundo acha que nada vai ser como antes. Seguramente eu acho que nada vai ser como antes da pandemia, mas só para uma outra coisa, um outro tipo de normal que vai se instalar, e esse é o normal, digamos, do paradigma da imunização permanente. Já saiu o comunismo da linha de frente, o terrorismo já saiu da linha de frente nesse momento, e virá os contagiados contra aqueles que já são possuidores de anticorpos e, portanto, têm um passaporte de livre trânsito. Essa é a nova normalidade. Isso pouco ou nada tem a ver com aquilo que aconteceu em 45, com Bretton Woods, e com os pactos sociais que aconteceram diante da derrota do fascismo na Itália, na França, na Alemanha, sobretudo, na Inglaterra, porque havia uma direita muito forte na Inglaterra, e nos Estados Unidos. Não haverá plano Marshall, não haverá New Deal sanitário. Existe agora essa emergência que faz com que o pessoal lá em cima, olha, vamos afrouxar um pouquinho o nó no pescoço das pessoas, porque não se aguenta mais, e eles não vão
aceitar a rotina da austeridade anterior. Mas, por outro lado, como haverá uma continuidade desta mesma pandemia e paralisação intermitente, esse Estado está aí, na sua situação ideal de controle. Nesse controle, no momento que entra o controle, aí vem o paradigma chinês, que é um sonho de consumo de todas as classes mundiais nesse momento. Que é possível o capitalismo sem democracia. Portanto, era uma lorota essa história de que era um casamento, digamos, de amor entre democracia e capitalismo. Então, não é. Tanto é que a China funciona muito bem como capitalismo e é uma ditadura de partido único, burocrática, é um socialismo de, digamos, vigilância, uma sociedade policial de vigilância total. Tanto é que todos os grandes planos das grandes corporações de controle social algorítmico são testados na China, antes de serem depois instalados de maneira mais sutil nos países ditos ocidentais. A China, por sua vez, está fazendo charme como digamos, a vencedora da pandemia pela sua maior organização e controle digamos, inexpugnável. Mas eu aconselho a leitura de um livrinho muito interessante, um coletivo chinês chamado Shuang, Contágio Social, que conta uma outra história a respeito daquilo que chama de luta social, ou de luta de classes microbiana na China. A coisa não está tão tranquila assim, aquilo lá é uma panela de pressão. Nós sabemos que existe a média na China de motins, de rebeliões, de greves selvagens de 70 mil por ano, e a paranoia do governo chinês é a volta do caos, que é coextensivo com a história milenar da China, ela está sempre à beira de um caos. E daí, digamos, a reação destrambelhadas dele, dos chineses, diante da primeira manifestação da pandemia, porque é uma espécie de memória atávica desse abismo caótico que ferve naquela sociedade. Tanto é que há um artigo muito interessante, da Rosana Pinheiro Machado, que é sinóloga, além do mais. Ela publicou num livrinho, está aí, a respeito das duas revoluções, a Rússia e a chinesa. Ela faz o pós-fácil, então ela dialoga com o Perry Anderson, dialoga com uma chinesa importante, cujo nome, obviamente, não me vem, e ela faz esse lembrete. Nós esquecemos que a China tem dois componentes. Tem um componente de conflito social permanente por motins, rebeliões, as pessoas tocam fogo em delegacia, tocam fogo em posto de saúde, que não atende direito. Sobretudo, eles sequestram empresários que fogem, que abrem falência, ocupam fábricas e passam por cima de representante local do Partido Comunista, não tem conversa. São rebeliões mesmo, você tem 2, 3 mil anos de rebelião grassroots, na base. E, por outro lado, esse pânico do caos é tão grande que governa a política de Estado há décadas, há séculos, e também a população acha que todos, na hora H, na hora do vamos ver, nós cerramos fileiras para que o Império do Meio não sucumba nessa noite das trevas caótica que nos assombra desde o início. De modo que é uma espécie de conformismo no plano macro, absurdo, a ponto das pessoas morrerem pela produtividade do país que está se reerguendo, e, por outro lado, se rebelarem sem nenhum temor, com a autoridade absoluta do partido e dos seus apaniguados nas ramificações das máfias chinesas e corruptas, e se rebelarem e irem para o pau mesmo. De modo que pode ser que esses dois cenários possam a se generalizar no Ocidente. Nós teremos estados com maior controle ainda, algoritmo de governança das populações, e, por outro lado, uma sucessão de motins, de rebeliões, enfim, nós podemos imaginar que, digamos, pensando na França, que eu acompanho por atavismo, enfim, formação francesa daquele departamento, na França haja uma nova onda renovada de gilets jaunes, de coletes amarelos generalizados, que vai abarcar uma montanha de gente que está na frente agora e sabe que tem um poder de veto muito grande, embora esse poder de veto seja muito pontual, e aqui e acolá, não é um poder de veto maciço como na era da grande luta de classes, que nós conhecemos no século XX. Esses trabalhadores ditos essenciais, pois nós somos essenciais,
nós corremos riscos por salários miseráveis, com jornadas de 12 horas, então vamos transformar essa essencialidade num veto. E se os hospitais já estão naufragando, se a parte logística, a circulação, a reprodução social também começa a se rebelar, a pipocar rebeliões à la chinesa, você imagina um país como a França, ou um país como a Itália, ou um país como a Espanha, com milhares de insurreições, motins em todos os lugares de trabalho ou de armazenamento de pessoas, a começar, por exemplo, uma greve num cemitério, coveiros que abrem covas, balas comuns durante 24 horas, e no certo momento resolvem cruzar os braços. Como é que se faz? Como é que se faz quando as prisões começarem a explodir? E, por outro lado, temos um Estado que está deitando e rolando porque está aperfeiçoando a sua tecnologia de governo, de governamentalidade. Eu não sei, continuo, digamos, a gente começa a ficar muito excitado quando fica sozinho durante 30 dias, caraminholando, lendo e trocando e-mails adoidado, comentários com todo mundo, uma espécie de torcida à distância. E eu acho que o motor desse tipo de fala ininterrupta é uma sensação muito grande de quem está na torcida, está de impotência política. Você fica planejando o que vai fazer quando for para a rua, quando as portas abrirem, por pouco tempo, vão voltar. Então, no Brasil, então, se adivinha infernal, não dá nem para pensar. Eu nem penso em voz alta, que é para não ficar muito sombrio o ambiente doméstico. Paulo. Sim, Paulo. Não, eu estava te escutando esse texto do coletivo chinês, que para mim é sem dúvida nenhuma a coisa mais interessante, a reflexão mais interessante que eu pude ler. Ele tem uma característica que eu acho que é importante e que, em particular, bom, todos presos em casa, a gente fica lendo, acompanhando, acho que você deve ter também acompanhado, a gente acompanha quase tudo, né, de jornal, a Rinha dos Filósofos, e tem uma coisa que tem me chamado profundamente a atenção, e tem me chamado a atenção exatamente pela razão oposta à posição do coletivo chinês, que é a facilidade com que as pessoas presas dentro de casa e absolutamente assombradas têm procurado dar um destino à sua angústia, que é cobrindo com um saber o tempo inteiro. Então, na Rinha dos Filósofos, isso fica muito claro. Cada um vem com suas teses, que, enfim, já estava tudo dado, já estava tudo previsto e etc. O que me parece que é importante, particularmente importante, na posição do texto lá do coletivo chinês, é que ele assume um materialismo muito radical, desde a tentativa, né, de repor a discussão sobre as origens do vírus e tal. Eles fazem um diálogo importante com o Rob Wallace, né, ao qual eu fiz referência no começo. Eu acho que é a leitura mais para a qual eles mais remetem e tal. Mas eles são materialistas, sobretudo, no que eles não fecham, né? No que assumem de não saber. Né? Eu lembrei agora, na Rinha dos Filósofos, tem um momento que eu achei particularmente interessante, que é um pedaço, um trechinho do diário da psicodeflação do Bifo, em que ele diz, talvez, uma coisa importante. Ele diz de um jeito engraçado assim: dizem que o vírus irá embora na primavera, e eu fico me perguntando se não sabemos absolutamente nada sobre ele, como podemos supor que temperatura ele prefere.
Eu estou falando disso porque, num certo sentido, me parece que uma posição verdadeiramente materialista diante dessa pandemia e das questões que ela levanta, e que é sustentada em alguma medida pelo coletivo chinês, tem a ver justamente com, de um lado, sustentar essa posição de não saber radical, não só em face do vírus, mas, sobretudo, de não saber no sentido dos desdobramentos, né? Tem me impressionado muito a sucessão de desmentidos diários às quais todo mundo tem sido obrigado. Do Agamben com é só uma gripe, eu até brinquei de se não sabia a uma certa altura do campeonato se estava falando com o Ed Macedo ou com a Agamben, mas sustentar uma certa posição de não saber tem sido muito difícil, inclusive no nosso campo anticapitalista e tal. E o que isso tem a ver com o materialismo da posição dos chineses? E aí eu retomo para a minha primeira questão, que eu acho que é inseparável do que a gente possa dizer do que está acontecendo sobre as insurreições nas fábricas na Itália, que tem acontecido não depois, né? Tem acontecido durante a pandemia. Na verdade, a indústria automobilística foi obrigada a correr atrás, como a geringonça aqui em Portugal foi obrigada a ir liberando presos por conta de posições que não estavam acontecendo, mas já não iriam acontecer, mas já estavam acontecendo. Né? Então, assim, a minha questão tem mais a ver com o quão a sério a gente leva a tese de que o capitalismo foi no século XX, exatamente isso que você estava mostrando, quer dizer, inseparável o que foi o capitalismo do pós-guerra, a resposta às tendências insurrecionais, se tratava sempre de conter uma insurreição do ponto de vista do capital. Há sinais por todo lado, e, em particular, a partir da forma do vírus e da forma da pandemia, que é profundamente desorientador, isso aí que você estava falando. Bom, a impotência política, a gente liga a câmera, vai ficar falando, mas é curioso que mesmo nesse contexto de impotência, tem aparecido alternativas. Eu estava vendo a matéria aí sobre a auto-organização nas comunidades aí em Paraisópolis, no Rio, nas favelas do Rio, diante da absoluta clareza de que não haverá saúde para todos, como já não havia. Quer dizer, as pessoas têm começado a se movimentar. A minha questão tem muito profundamente a ver justamente com o quão seriamente a gente leva a gente assume a ausência de destino, né? Quer dizer, um momento de desorientação que é absolutamente geral e que, no entanto, tem produzido coisas. Bom, o que eu poderia dizer a respeito do coletivo chinês? Esse coletivo chinês é uma observação que a gente não tem condições de controlar, saber se eles estão fantasiando, até onde é fato, qual o significado disso. A certa altura da argumentação deles, eles dizem o seguinte: quando se colocou em quarentena a cidade de Wuhan e depois toda a província de Hubei, a operação do Estado chinês foi uma operação e o tipo de controle que eles instituíram, de rastreamento
por aí afora, dizem eles que foi uma operação tipicamente de contra-insurgência. Daí os boatos ocidentais a respeito da fragilização do poder do Xi Jinping nesse momento, a possível desmoralização por não ter previsto, não ter, ou enfim, as consequências de uma pandemia, o estrago que ela faria, o fato deles terem identificado nessa operação de conquista dos corações e mentes de uma cidade de 14 milhões de habitantes que bom, a velha tradição confuciana de disciplina e submissão à hierarquia, ou de reconhecimento da hierarquia, conta muito. Mas eles descreveram isso como uma manobra de contra-insurgência, e, portanto, uma manobra de contra-insurgência sem insurgência, o que está acontecendo no mundo. Esse policiamento geral de toda a sociedade, de rastreamento, de identificação de comportamentos desviantes, de perfis, de profiling, como dizem os americanos, é uma manobra de contra-insurgência, a contra-revolução, como alguns autores americanos estão chamando, é essa contra-insurgência sem insurgência. Isso que é o impressionante. Isso é impressionante. Eu acho que essa sem insurgência é a abreviação daquilo que é esse abismo que pode se abrir de um momento para o outro. Porque, convenhamos, paralisar a economia mundial, como foi feito, é uma espécie de greve geral pelo alto, decidida pelo Estado, uma decisão política de parar a economia. Parar a economia e, portanto, é uma freada brusca que você dá num trem aparentemente desgovernado, como se fosse uma paródia involuntária, parafraseando a paródia involuntária da ideia que o Walter Benjamin tinha de revolução. A revolução não é a locomotiva da história, como pensava o velho Marx, pelo contrário, a revolução é o freio de emergência para parar uma máquina autodestrutiva. Ora, essa máquina foi parada, ela foi parada por uma decisão da própria oligarquia dominante. Os estados pararam, desaceleraram e deram uma freada brusca, daí o desarranjo que vai enorme e poderá provocar, está provocando, possivelmente, segundo dizem, uma depressão do tamanho de 29, 30. Então, esse freio de emergência foi acionado em que sentido? É apenas uma medida profilática de contenção de uma pandemia que iria colapsar o sistema de saúde, mais do que o sistema de saúde, pararam toda a economia. Pararam fora os serviços essenciais, que mesmo assim estão sob perigo. Eu vi um artigo e tem gente já especulando o que aconteceria se o vírus chegasse no pessoal técnico que controla, por mais automatizado que esteja, mas é necessário que o pessoal técnico controle as usinas nucleares. Há países inteiramente nuclearizados do ponto de vista energético, como a França. E se o vírus chegar lá, como é que se faz? Você não inventa técnicos da noite para o dia. O que se faz com uma usina nuclear sem o seu pessoal dirigente? E isso vai para um submarino nuclear também. De modo que essa paralisação emergencial tem alguma coisa que nos faz pensar, que deve fazer pensar, e nós temos que entender isso. O que significou? Porque é uma decisão tremenda. É como se fosse uma revolução, uma greve geral, a mítica greve geral, que nunca aconteceu, poderia começar agora por uma iniciativa do próprio Estado, em sua vida simbiótica com o capital. Eles se juntam, o capitalismo está lá em cima. Eles se juntaram e puxaram o freio de emergência e vão puxar várias vezes. Daqui, nós saímos do confinamento, no próximo também vão puxar. O que significa isso? É uma coisa, ser pensado, isso está lá, de certa maneira, está nas entrelinhas desse coletivo chinês, que, obviamente, do ponto de vista epistemológico, se baseia inteiramente nas ideias do Robert Wallace, que eu conheço por aqui, de citação, nunca li inteiramente o Robert Wallace, mas conheço alguém está na trilha do Robert Wallace, ou pelo menos ao contrário, Robert Wallace na trilha do Mike Davis, que foi o primeiro grande estudo, digamos assim, materialista a respeito da pandemia do primeiro coronavírus lá de trás, da gripe aviária. Bom, por outro lado, a crise está começando, tá? Nós não sabemos quando ela bater lá no fundo do tacho, como é que vai ser, que a hecatombe que vai acontecer, quando a África, chegar a vez da África,
quando nós, América Latina, entrar. Por enquanto, nós estamos assistindo o drama, assistindo não, o drama dos países centrais, Europa, Estados Unidos, China, é um país central, excêntrico, os países centrais em que começou, foi uma espécie de peste de classe dominante, é uma peste da globalização, não à toa que ela começou com as elites, com grandes executivos, celebridades, gente que viaja e que, de certa maneira, difundiu o vírus, ao contrário das outras. Pensando, portanto, nas epidemias ou nas endemias que graçam lá embaixo, quando as duas ondas se juntarem formando a tempestade, outra tempestade perfeita do oceano, o que será? O que será? É nesse momento que, quando eu falo em impotência política, eu digo assim, há uma certa incomensurabilidade entre a escala ciclópica da catástrofe e a nossa resposta política. É uma tal desproporção. Claro que haverá respostas políticas pontuais, como eu digo, haverá, enfim, insurreições, motins, rebeliões. Não vamos nem pensar no que vai acontecer no Brasil, é uma outra coisa, é um outro capítulo que nós não abordamos ainda. Mas, quando eu falo em impotência política, é isso. É como se nós estivéssemos diante de uma nuvem radiativa. O vírus é como se fosse uma nuvem radiativa e nós reduzimos danos, nós nos abrigamos, montamos hospitais de campanha, tentamos multiplicar o número de leitos, mas nós estamos correndo atrás do prejuízo para que as pessoas não morram. Isso não é uma resposta política. Aí a ilusão de que essa primeira resistência é o prenúncio de uma avalanche política na qual nós iremos dar a volta por cima. Para dar a volta por cima, não se deu integralmente, foi necessário 2 guerras mundiais, e essa volta por cima, o resultado dela demorou 25 anos. Depois o capitalismo pediu a conta novamente e nós fraquejamos. Isso é uma outra história. Bom, não é muito otimista o que eu estou dizendo, mas ninguém está otimista nesse momento. Aliás, eu li um artigo, recomendo um artigo do Jérôme Bachet, em que há algumas coisas mais ou menos alentadoras. É claro, que é uma petição de princípio. Jérôme Bachet está no Lundi Matin, que eu acompanho regularmente todas as segundas-feiras de manhã. O Jérôme Bachet é um historiador francês, ele é medievalista. Ele é medievalista, a especialidade dele é a história da Europa a partir do ano 1000. Mas também, por outro lado, ele é militante, ativista, ele escreve sobre o século XXI, e é zapatista, ele dá aula no México. E ele compara, muito interessante, ele compara a reação diante da pandemia, a reação em Chiapas, e compara com a reação dos grandes centros do núcleo orgânico do capitalismo na Europa e nos Estados Unidos. É muito instrutivo. Instrutivo porque podemos imaginar o que é a resposta de Chiapas. A primeira coisa que Chiapas fez, que os zapatistas fizeram nas regiões autônomas deles, bom, daí o contraste com digamos, com o delírio fetichista do Obrador é um negócio impressionante. A primeira coisa que os zapatistas fizeram foi levar a sério a pandemia. Ao contrário, o Agamben, desculpe, eu gosto muito dele, mas dessa vez ele pisou na jaca ou no tomate, não sei onde é que ele pisou, quando disse que era apenas uma gripe, era um pretexto para o estado de exceção. O estado de exceção, meu caro Agamben, não precisa de pretexto, ele já existe, ele está funcionando. Não é um pretexto, não precisa. Para ele ser incrementado, ele pode ser aperfeiçoado, novas técnicas testadas, assim por diante, de modo que ele minimizou como se fosse uma coisa de menos que está matando. Ora, a primeira coisa que os zapatistas fizeram, isso é real, não é uma gripezinha, vai nos dizimar e nós vamos tomar providências comunitárias sem Estado. Não temos Estado. É um pouco como a República do Silêncio do Sartre, que foi ressuscitada agora esses dias por causa dos 40 anos de falecimento do Sartre. Todo mundo lembrou do famoso artigo do Sartre durante a ocupação em 44, quando a ocupação alemã já tinha terminado. A insurreição de Paris foi em agosto de 44, portanto já era território livre, Paris e a França, mas a guerra continuava. E o Sartre publicou um artigo chamado A República do Silêncio. Essa República do Silêncio tinha uma frase, a primeira frase paradoxal era: nunca fomos tão livres quando vivíamos sob a ocupação alemã. Eu não vou reconstituir toda a argumentação do Sartre, entre outras coisas, a República do Silêncio, que era a república não só da resistência,
mas era a república de todos os franceses que não haviam se curvado e que diziam de si para si, bastava pensar para dizer não. Essa República do Silêncio era justamente uma república igualitária, porque não havia nem polícia, não havia Estado, não havia essas instituições. E foi nesse momento em que a condição humana, na linguagem do Sartre, se revela e nós conhecemos o nosso limite. E o limite, naquele momento, é onde se eu for fraquejar ou não na hora da tortura. E as pessoas estão lembrando agora desse artigo do Sartre, dizendo, olha, no momento em que nós estamos nessa situação de, aparentemente, de absoluta importância política diante dessa radiação nuclear que nos avassala, se nós não estamos redescobrindo essa liberdade. É claro que o Sartre, já naquele momento, achava, já 2, 3 anos depois, essa República do Silêncio não se reproduzia na França do pós-guerra, porque o regime de Vichy, o regime da colaboração das classes dominantes com o ocupante nazista, com o fascismo, não foi desmontado, fora os casos exemplares condenados, ele ficou inteirinho, de modo que a recuperação do pós-guerra, mesmo com a invenção da sécurité sociale francesa, que é um grande feito civilizacional, era apenas uma fachada que aliviava as consciências, aliviava também o bem-estar da população subordinada, assalariada, mas não escondia o fato de que os colaboracionistas haviam ganho a guerra. Isso, eu me lembrei disso porque o Bachet relembra, faz uma espécie de analogia, não está nessas com todas as letras, mas é o fato de que há uma espécie de alento utópico na resposta realista que os indígenas, as comunidades zapatistas, a primeira coisa que eles fizeram é fechar os caracóis, a aglomeração, mas só que a comparação é derrisória com o que foi feito com o descalabro na Itália, na França e nos Estados Unidos. Aliás, alguém fez uma observação interessante a respeito da ruína, do desmoronamento do norte da Itália, da Lombardia. Eu acho que é o Esposito, Roberto Esposito. Também não é filósofo da minha particular predileção, mas ele diz coisas interessantes aqui. Acolá foi que ressuscitou o termo, a noção de imunidade, mas sem querer comentar o texto do amigo dele, Agamben, sobre o pretexto dessa gripe forte para fechar ainda mais o torniquete da exceção, ele fala: eu não vejo no norte não vejo na Lombardia e no Vêneto nesse momento, com a pandemia, as voltas com a pandemia e o sistema de saúde, de proteção sanitária desmoronando, eu não vejo um estado de sítio avançando, um estado de exceção avançando e fechando o seu garrote. Eu vejo simplesmente a decomposição do Estado. Então, isso é o mais importante. Nós estamos todos apavorados ou intimidados e o Brasil, no Brasil, então, isso é exemplar, com a possibilidade do reforço dessa normalidade excepcional que se governa no mundo já há 2 ou 3 décadas, desde a revanche, desde a reviravolta neoliberal, é por aí, se governa por exceção. É um governo administrativo, centralizado no Estado. O Estado é forte, muito forte. Ora, o que o Esposito diz é o seguinte: estou vendo decomposição do Estado italiano, mesmo que ele quisesse apertar as medidas excepcionais, ele não teria competência administrativa para fazer, porque ele está ruindo essa falência, de modo que nós temos um Estado que está confinando, mas, ao mesmo tempo, mostrando uma incompetência, uma impossibilidade de administrar aquilo que ele confina. E nós vamos fazer a experiência trágica, dramática disso no Brasil. O Brasil não é Bolsonaro para cá, Mandetta para lá, isso é enfim, um círculo fetichista político trivial, o mais banal possível. O que nós estamos presenciando é justamente essa decomposição do poder público. Não há governo. Não há governo. Nós estamos aqui na classe média, na zona oeste de São Paulo, mais ou menos confortavelmente instalado, porque a onda ainda não se encrespou a ponto de nos alcançar. Mas essa sensação digamos, de deriva absoluta, de decomposição, é um outro tipo de sociedade que está se formando, é uma sociedade, não diria que é pós-pandêmica, possivelmente uma não-sociedade, uma espécie de colapso da integração social. Todo mundo está achando bonitinho, solidário, todo mundo se preocupa com as pessoas sozinhas em casa, como é que elas estão se virando. Não é a classe média apavorada porque não tem governo. Lá embaixo o povão está se virando porque a viração continua, vai morrer mais gente, menos gente.
eles já se viram na adversidade, nesse tipo de vida louca. Mas para cima, digamos, não há, bom, não vamos entrar em conjuntura, porque isso nos levaria longe e não é o essencial nesse momento. O momento é que tipo de, digamos, é que nós estamos apostando em nome dos bons sentimentos, que todo mundo está alimentando em casa, que todo mundo é solidário, que todo mundo acompanha o sofrimento mundial. Nós estamos apostando que desse purgatório, dessa provação máxima, surja uma sociedade renovada. A sociedade que está entrando nessa purgação, nesse incêndio, é uma sociedade já em decomposição, já é uma não-sociedade, dando razão ao axioma da Dama de Ferro, Thatcher, não existe isso que vocês chamam de sociedade, existem os indivíduos e as suas famílias. Esses indivíduos e suas famílias, separadamente, em ordem desunida, isolados, por mais que informatizados que estejam, é que estão entrando nesse regime de sociedade epidêmica intermitente, de contágio permanente. Essa não sociedade que nós estamos experimentando no Brasil há algum tempo e que a sociologia clássica chamava de anomia. Ora, uma sociedade nestas condições, que já não era mais uma sociedade, está sendo posta à prova, e tem um momento, digamos, um momento idílico na desgraça, que todo mundo se sente solidário, vê televisão e chora as lágrimas com as boas ações que todo mundo está praticando, já não é mais uma sociedade. Como ela poderá nascer restaurada dessa hecatombe? Que milagre será isso? Bom, estou falando demais, estou devaneando, viajando. Não, se você me permite, pegando carona aí na sua argumentação, que você trouxe um elemento paradoxal, né, da epidemia, que a epidemia ela tem uma dimensão épica, né, uma magnitude global, que exigiria um esforço global de políticas públicas estruturais e de larga escala, mas, ao mesmo tempo, nós estamos confinados, né? Uma parte da população está confinada, a outra parte sai para trabalhar e volta, e eu fico pensando que a mentalidade que está sendo, o que já vinha, né, que é uma mentalidade sitiada, para lembrar uma expressão do Christopher Lasch, se ela não está sendo agora redobrada, reforçada, né? Então, será que quando passar a crise, as pessoas não vão buscar se apegar à normalidade, né? Por mais aspas que a gente coloque essa ideia de normalidade, e quando, na verdade, nós precisávamos de uma mentalidade que colocasse a sua imaginação política para funcionar, para virar o jogo. Só pensando um pouco do lado contrário da resistência e da emancipação. Quando acabar isso, as pessoas não voltariam, né? Não se apegariam à normalidade cotidiana. O que você pensa? Olha, eu não gostaria de pensar alguma coisa para além disso. Eu não consigo imaginar nada. Como, digamos, é uma conjuntura totalmente imprevisível, não dá? A gente não pode fazer nenhum tipo de cálculo que tenha validade por mais de 1 ou 2 semanas. Não sabemos como é que vai evoluir ou não. Há surpresas até agora, que é o fato de não haver, digamos, barbarização ainda. A barbárie está apenas nas celebridades que ficam posando nos seus retiros espirituais, fazendo isso, fazendo aquilo, malhação, fabricando pão, culinária, enfim, isso é bobagem. Mas nós sabemos ainda como vai barbarizar lá embaixo. O fato é que nós entramos na casa no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo todo, digamos, como diz um cientista político europeu chamado Ivan Krastev, nós vivemos até agora numa espécie de sociedade de celibatários, um clube de celibatários. Não é mais sociedade, não é mais vínculo social. Uma ideia de integração social, essa ideia não é minha, de um sociólogo alemão chamado Wolfgang Streeck. A ideia de integração social está ao Deus dará. Você é obrigado, como diria um amigo, o Fred Lira, lá em Paris, você está condenado à improvisação. Só que o Fred acha que a improvisação tem alguma coisa a ver com jazz, portanto, tem um alento utópico muito grande. As pessoas improvisam na adversidade e inventam formas, como um jazzista, mas isso
uma discussão à parte. Nós estamos, estou repetindo o meu argumento, nós estamos entrando, o mundo está entrando nessa pandemia que com a paralisação forçada da produção, portanto, da integração sistêmica, material, a sociedade está entrando já desestruturada, isso não é mais uma sociedade, não foi aquela sociedade que entrou na guerra primeiro em 14, depois que continuou em 39, 40, era uma sociedade que tendia a dar um passo além. A guerra era, digamos, a aprovação de um grande confronto com a tendência regressiva inerente ao capitalismo, representado, no caso, pelo fascismo. Então, a humanidade que entrou com o propósito de levar à sua culminância tendências que já estavam postas na luta social do entreguerras ao seu ápice, depois de ter derrotado a besta apocalíptica do nazismo. Nada voltaria a ser. Essa energia não está presente nesse momento. A energia presente aqui é uma energia dispersa, eu estou falando lá embaixo da sociedade, que é o que conta para nós, senão não seríamos esquerda, digamos assim. É uma energia, digamos, é uma energia sobrevivencialista, que foi descrita muito bem pelo Christopher Lasch há uns 30, 40 anos atrás, no fim dos anos 70, quando falou da sociedade narcisista. Portanto, é esse tipo de sociedade que está sendo posta à prova por essa pandemia. As pessoas acham que haverá uma ressurreição porque se descobriu a solidariedade, a proteção social, o Estado, a distribuição, a equidade, e por aí fora, que são, digamos, são valores que, de certa maneira, acompanham o superego da humanidade há alguns milênios. Não é disso que está falando. Sempre houve, sempre haverá gente digamos, que faça essas coisas. Mas, falando como sociedade, a impressão que fica, gostaria de ter essa impressão, e as coisas elas evoluem de tal maneira, a impressão que fica é que essa pandemia vai acelerar essa desintegração, não ao contrário. Ela atomizou, porque você tem uma greve geral ao contrário, as pessoas não estão mobilizadas e tomando conta do aparato produtivo e revolucionando isso, as pessoas estão em casa, é uma guerra de desmobilização. Em toda guerra há uma mobilização, não existe mobilização nenhuma, as pessoas estão desmobilizadas na expectativa, esperando. É uma mentalidade de trincheira, esperando que as bombas caiam, não é uma mentalidade de iniciativa. Quem tá nos serviços essenciais, assegurando a reprodução social mínima, está se sobrevivendo, sabendo que pode ser contaminado a qualquer momento, estará fora de combate e sem nenhuma assistência, porque os hospitais já estarão entupidos. Esse é o drama. Então, é um argumento ortodoxo. Não há nenhuma força organizando essa energia que está se dispersando, se atomizando, mas ao mesmo tempo é uma energia de ansiedade, que está numa trincheira pronto para talvez sair da trincheira e, digamos, tomar de assalto essa ordem podre que está levando o planeta para o abismo, ela não está presente. Olha, vocês vão dizer que eu sou trotskista, é problema de direção. Não é direção, não. Oxalá fosse só, teria gente para ser dirigido. Mas a impressão que você tem é que a pandemia surpreendeu uma sociedade que não é mais uma sociedade. E o que aí como é que vai ser, como é que vai dar esse milagre? Mas pode ser que esse milagre aconteça. Como já estamos divagando, mas eu acho que esse é o ponto. As pessoas estão falando em que uma renovação de uma sociedade que já entrou derrotada nessa pandemia. Embora tenha se preparado, em alguns como a Coreia do Sul, tenha se preparado do ponto de vista da logística sanitária muito bem e possa diminuir os estragos. Mas a Coreia é um caso à parte. A Coreia é uma sociedade que primeiro conheceu uma ditadura militar prolongada. É uma sociedade autoritária, democrática, do ponto de vista institucional, liberal, não quer dizer nada. É uma sociedade que está em guerra, portanto, disciplinada justamente por essa. Lá sim se poderia falar de uma guerra contra a pandemia, porque estão em guerra com a sua outra metade ao norte, com a qual celebraram apenas um armistício. O estado de guerra continua. E essa guerra é nuclear. Portanto, nós estamos esquecendo, na sua tempestade perfeita, voltando à sua imagem inicial, há outros componentes. Na tempestade perfeita estava se armando até então
digamos, a possibilidade não remota, muito real de conflito nuclear. E esse conflito nuclear começaria justamente pela Coreia. Eu li recentemente, lendo uma entrevista no Boletim dos Cientistas Atômicos, que eu leio com frequência, são muito simpáticos, parecem escoteiros a favor do desarmamento nuclear, são militantes, mas são muito inteligentes, são cientistas sociais, inclusive, bons jornalistas. Uma entrevista com um especialista em desarmamento nuclear, portanto, que conhece a fundo a política nuclear americana e mundial, é um expert, e que também escreve, um escritor, e que escreveu um livro de ficção, esse livro de ficção científica chamado Relatório sobre 2020, um relatório do Congresso, em que o Congresso estabelece uma comissão de inquérito para saber quais foram as causas que deflagraram uma guerra com a Coreia do Norte e que provocaram um ataque, não previram, um ataque nuclear da Coreia do Norte sobre os Estados Unidos. É limitado, apenas Nova York, Washington e Chicago são destruídos, viraram escombros, mas existe ainda a presidente da República, o presidente ainda é o Trump, que tinha confiado lá no Rocket Man, e o Congresso exige uma explicação, exige um relatório. Esse relatório é sobre a negligência com que foi conduzido a questão, digamos, das armas nucleares, o arsenal nuclear no mundo cada vez mais, digamos, conflagrado, porque voltamos à velha política das potências. Aí o Trump para nos demitir. Bom, mas esse livro de ficção, o ataque norte-coreano aos Estados Unidos, que inicia a guerra nuclear, que depois termina com a Coreia do Norte, ela é obliterada, como se diz no jargão, mas os Estados Unidos perdeu alguns milhões de cidadãos em algumas cidades importantes. Esse ataque é desencadeado em março, o livro foi escrito em 2010, assim que começaram as conversas do Trump com a Coreia do Norte, o ataque é desencadeado em janeiro de 2020. Em janeiro de 2020, em março de 2020, exatamente quando chega o coronavírus nos Estados Unidos e é a explosão que nós estamos assistindo agora. Ora, um jornalista entrevista esse cientista, esse expert em desarmamento nuclear, a respeito dessa coincidência, o que ele está pensando da situação atual com a pandemia do coronavírus nos Estados Unidos, no mundo, começando na China, e daí para a Europa e desembarcando nos Estados Unidos. A resposta que ele dá é a seguinte: a analogia que eu poderia fazer é o seguinte: você que diz o jornalista, você que descreveu os Estados Unidos sob um ataque nuclear, destruição de três cidades, Nova York, Washington e Chicago, e do ponto ficcional, como é que você, ainda do ponto ficcional, como é que você vê a situação atual nos Estados Unidos? Então, olha, para mim, isto é uma guerra nuclear em câmara lenta. De modo que não se pode descartar essa possibilidade. Você imagina uma espécie de Fukushima, que foi um tsunami, foi um terremoto, Chernobyl, que foi uma imperícia técnica descomunal, foi mais digamos, uma epidemia, uma pandemia, uma nova cepa do coronavírus em usinas nucleares. Isso vai acontecer ou na manutenção dos arsenais nucleares. Bom, eu achei interessante a analogia que ele fez, apenas uma analogia, mas uma guerra nuclear em câmara lenta será assim, diz o autor. Aí eu comecei a prestar atenção nas analogias que estão sendo feitas. Uma delas é um depoimento muito interessante de um médico socorrista americano, agora, de a semana passada, no jornal, publicado no Washington Post. Estava circulando nas redes. Ele dizia o seguinte: ele descrevia o cotidiano dele no hospital em emergência absoluta, chegando cada vez mais doentes com o Covid-19 em estado já lamentável, tendo que ir diretamente para a UTI e os respiradores. E ele descreve a situação dele. No momento que você aplica, com detalhes, quando você vai aplicar um respirador a um paciente que já está afogando, já não consegue mais quase respirar, e é afogado pela tosse, e você tem que enfiar o aparelho na boca, um trato respiratório superior. Nesse momento, você não pode, é muito difícil você usar todo o seu equipamento de proteção. Então, você tem que, de certa maneira, descartá-lo e enfiar a cara na boca aberta de alguém que não está conseguindo mais respirar, está
nas últimas. E diz ele, é como se o médico se aproximasse da boca de um reator nuclear, da radiação de um reator nuclear. Ora, em 2005, no livro dele, o Mike Tate, sobre O Monstro Bate à Sua Porta, que é da gripe aviária, a pandemia da gripe aviária, que foi localizada basicamente na Ásia, ele descreve, quando ele passa descrevendo digamos, o salto interespécies do vírus, até chegar à primeira transmissão de humanos e humanos, descrevendo a produção industrializada, os milhões de galinhas confinadas, fortes, assim por diante. Ele diz, as galinhas, essas granjas monstruosas com 1 milhão de galinhas, parecem um acelerador de partículas. E a radiação desse acelerador de partículas é o que passou para o outro lado da fronteira entre as espécies. De modo que essa metáfora da contaminação nuclear ela está voltando. E a contaminação nuclear, justamente a ideia de que você não tem respostas políticas adequadas à altura, não tem respostas humanas, por assim dizer, apareceu pela primeira vez com 2 cientistas políticos alemães, logo depois de Chernobyl, descrevendo Chernobyl. Diante de uma nuvem reativa que se alastra pela Europa, diziam eles. Um livro que eu acho muito bom. Não há. Qual é a resposta política possível? É incomensurável. Não há medida comum entre a radiação de uma explosão nuclear e a organização política das formigas que estão lá embaixo, que vão virar baratas. Não tem como. Você assiste a nuvem chegar e você reduz os danos, bunkers, máscaras, assim por diante, esperando que os ventos dispersem, foi o que aconteceu. Mas, quando ela se aproximou, a sensação dessa incomensurabilidade era muito grande. Ora, eu acho que é uma coisa a ser pensada nesse momento, enfim, o que significa essa metáfora da explosão nuclear em câmara lenta, esse tipo de radiação. Porque todo mundo que depois, a começar pela Alexeyevich, escrevendo sobre Chernobyl, você entra num planeta, você está entrando numa terra, numa zona totalmente contaminada, que nós estamos ingressando. O que significa viver daqui para frente numa sociedade epidêmica, uma sociedade contaminada, que tem os contaminados, tem os imunizados, e tem os que têm anticorpos, mas já estão prevendo que esse anticorpo vai dar o passaporte azul para portador de anticorpos, tem prazo de validade também desse anticorpo. Portanto, na próxima onda, esses passaportes serão cancelados, serão confiscados, serão retidos. É nesse mundo que nós estamos entrando com uma sociedade que não é mais sociedade, é um bando um arquipélago monstruoso de cubículos de gente confinada. Mas, voltando ao Jérôme Bachet, essa gente confinada, no seu confinamento, está pensando bastante. Quem sabe, quando a porteira abrir, provisoriamente saem com novas ideias. É o que nós estamos procurando fazer em casa, um tablet na mão, que é o que eu faço, tempo integral. Não mais do que isso. Especulando. Estou ouvindo um recado aqui do comando dizendo encerra. Paulo, Fala. queres encerrar já? Querem encerrar. Não querem encerrar. Quando um poder maior se levanta, conhece, né? Ah, sim, tá certo. Tinha algumas perguntas aqui, mas, enfim, de fato, quando o poder maior se levanta, quando o poder maior se alevanta... Se alevanta. Do século XIX. Gente... Não, fazer uma prorrogação. Faça uma prorrogação. Faz uma prorrogação? Foi autorizado? Faz uma prorrogação. Até... Eu queria, Paulo, fazer o seguinte: tem umas perguntas, várias perguntas que apareceram aqui nos comentários, algumas já foram tocadas, tá certo? Tem uma especificamente que eu considerei que talvez não tivesse tocado ainda, que é da Mariana Lins. Conheço, o Dostoiévskiano. Você não... Para a gente ler...
O vírus, a gente vai ler e eu retiro depois, tá? O vírus inaugura uma nova hora fatídica do mundo, conforme desenvolve no seu ensaio Novo Tempo do Mundo, professor Paulo Arantes. Estamos mais próximos do fabuloso fim da história, no qual a profecia kantiana da paz perpétua se realizará apenas para uma minoria, os imunizados permanentemente. Estamos diante da substituição da política pela gestão dos destroços do presente. Bom, eu vou retirar porque é muito grande, fica na frente do rosto do Paulo. Então, essa é a questão levantada pela Mariana. Bom, eu não vou dar uma resposta dostoiévskiana, não. A Mariana é especialista em Dostoiévski, eu não vou me arriscar. Mas, digamos que eu gosto muito de utilizar, enfim, como eu estava falando nas metáforas nucleares, da guerra nuclear, eu acho que é sempre interessante recordar a posição daqueles cientistas dissidentes do projeto Manhattan que imaginaram o relógio do fim do mundo, o Doomsday Clock. E quando eles começaram, em 47, o relógio aproximava-se do presumido fim do mundo por uma hecatombe, uma guerra nuclear apocalíptica. 17 minutos, faltavam 17 minutos para meia-noite. E no dia 23 de janeiro deste ano, eles começaram, estão adiantando o ponteiro do relógio para meia-noite desde 23 de janeiro de 2017, logo depois da posse, 3 dias depois da posse do Trump, eles adiantaram meio minuto, e justificaram no seu editorial, em virtude das últimas declarações do presidente recém-empossado, nós achamos por bem adiantar o relógio. De modo que é uma metáfora apenas, não é uma previsão científica, mas é o fato de que nós, como diria um outro filósofo alemão chamado Günther Anders, que, enfim, acho que um filósofo que precisa ser relido com cuidado, nós, desde 45, desde agosto de 45, segundo o Günther, vivemos no tempo do fim. Esse tempo do fim significa que nós agora estamos fazendo um pouco de metafísica, mas vem ao caso, já que a pergunta foi, digamos assim, metafísica. Nós vivemos numa época que não tem como se encerrar, como se chegar ao fim, porque esse artefato que foi construído graças ao projeto, a mobilização geral de forças produtivas e destrutivas da ciência e do capital foi financiado pelas grandes corporações, que a construção da bomba nuclear não pode mais ser desinventado como a proliferação social, a proliferação das armas nucleares demonstra. De modo que essa época ela não pode ser encerrada e passarmos a um outro período da história da humanidade, porque esse passarmos para um outro período significa que essa época se consumaria. A consumação é o fim dela mesmo, com essa explosão final. Essa não é uma ideia religiosa, é uma ideia apenas, digamos, é uma consideração teórico-filosófica a respeito do fetichismo do sistema das armas. Aí entramos nós, com nossa teoria do fetichismo, o que é esse exterminismo, como o E.P. Thompson falou nisso. Chegou um momento em que esse impulso destrutivo do sistema das armas se autonomizou como um sujeito automático do capital, do qual ele é um irmão siamês. Foi o capital quem criou a bomba. De modo que essa compreensão desse fim do mundo muito, muito específico, ela tem um acento materialista muito, muito sólido. Não é especulação espiritual a respeito do fim dos tempos. Esse fim do mundo não pode ser, é uma outra coisa que tem a ver com, por exemplo, no boletim dos cientistas atômicos, eles incorporam também no editorial que ajusta os ponteiros do relógio, eles incorporam não só as disrupções das tecnologias disruptivas, que eles chamam de tecnologia disruptiva, que vai desde das modificações genéticas até uma falha no sistema de computação de uma central
nuclear, eles incorporam justamente o aquecimento global, a mudança climática, que para eles tem a mesma idade da idade atômica. Um dos grandes marcadores, há três marcadores da idade, digamos, do antropoceno. Um deles é a idade atômica, o outro são os plásticos, e eu soube outro dia, lendo Bachet, por exemplo, que são o osso de frango. O antropoceno também são esses três marcadores. E do Golden Spike, o início do antropoceno, são as explosões nucleares. Não podemos esquecer das explosões nucleares dos laboratórios, das explosões nucleares experimentais feitas ou subterrâneas ou na superfície da Terra. Transformaram a humanidade em cobaia dessas explosões nucleares. Então, digamos, é levado em conta por esse diagnóstico de que existe um ponteiro e que esse ponteiro atualmente está a 100 segundos por essa confluência dessa tempestade perfeita de todos esses elementos. E o que nós, digamos, o que se impõe nesse momento, esse tipo de reflexão não é escapismo metafísico, é simplesmente sentido. Diante desse cenário, que é um cenário realista e que, de certa maneira, governou toda a vida filosófica do Mitterrand e toda a vida teórica de ativista de um historiador como W.P. Thompson, que fez a teoria do exterminismo. Estamos entrando no modo de produção exterminista em que os Estados Unidos e a União Soviética se igualavam, em que os Estados Unidos e a União Soviética não é que eles tinham um grande complexo industrial militar, eles eram um complexo industrial militar. E o destino de um complexo industrial militar é ser usado. Cedo ou tarde será usado. Dizia o Gunther Anders, é possível que, durante 2 séculos, esta colusão nuclear não aconteça, mas nem por isso nós deixamos de viver nesse tempo do fim. Portanto, o nosso problema materialista, digamos assim, que tipo de resposta, o que é fazer política nessa circunstância em que você tem um teto. E esse teto é um teto terminal. O que significa fazer política quando você tem esse teto, esse tempo do fim? Ora, nós estamos novamente diante de uma pandemia, essa pandemia que paralisou a economia do mundo, está paralisando, e nós não sabemos o que vem pela frente, e que está novamente está reforçando esse teto. Então, o que significa a resposta política diante disso? Digamos, esse é o ponto. Dado, novamente, eu volto à incomensurabilidade entre esses dois pontos. Quanto ao fato de a política agora ser a gestão navegar de maneira gestionária entre os destroços do presente, ela já é isso, a meu ver, há algumas décadas, a meu ver, desde 45, possivelmente desde o fim do breve interregno de pacificação social sob a égide da catástrofe nuclear. A Guerra Fria foi isso. Foi prosperidade, abundância e afluência nos centros. Ela foi quente na periferia dessa guerra. Abundância enquanto se corria para o abismo de uma conflagração nuclear. Então, essa corrida armamentista propiciou essa abundância, esse desenvolvimento das forças produtivas que transformaram-se em forças destrutivas. Ora, por que isso é um limite político? Ora, vamos pensar seriamente. Vamos pensar seriamente o que significou limite, o que é resposta política diante de um horizonte histórico que se fechou desta maneira. Embora as pessoas lembrem sempre da prosperidade no centro orgânico do capitalismo durante os 25 anos de crescimento, aí os 30 anos dourados, o desenvolvimento, a industrialização da periferia, a descolonização e por aí vai. Significou o seguinte, que para nós que ainda, digamos, achamos que a ideia comunista faz algum sentido, como algo que se confunde com a própria ideia de humanidade, se a vida da humanidade é essa acumulação sem fim pela acumulação, então, melhor mudar de assunto. Se é isso, essa ideia de que, de certa maneira, ela começou a ser prejudicada não porque o socialismo real foi por um lado, ela foi ferida de morte no seu coração e, portanto, precisa ser ressuscitada. Temos que começar a acreditar em ressurreição das ideias. Ela foi ferida de morte justamente depois de 45, e depois do respiro welfarista, dos 25 anos de prosperidade depois da guerra, por uma razão muito simples. Depois daquele momento, havia o
o sistema inerte das armas, que se movia por força própria, como se fosse um sujeito automático. Ele instituiu um sistema de vetos, qualquer tipo de transformação social profunda dos dois lados, nos campos que estavam em confronto direto. Havia um limite. Esse limite chama-se guerra nuclear. Portanto, a revolução, a ideia de, digamos, ultrapassar o capitalismo, uma espécie de reviravolta paroxista, estava fora de cogitação. Estava fora de cogitação. Isso significa a revolução está fora de cogitação e vocês estarão em compensação com uma revolução que não houve, aquilo que vai aparecer para a revolução para todos os keynesianos, que é o Estado Social, que funcionou durante 25 anos para uma elite da população mundial, que tinha justamente derrotado. Mas não ia mais disso. Além disso, você tinha a OTAN e o Pacto de Varsóvia. Fora, além disso, não se fala mais. E se não se fala, se tem limite, não é mais política. E política revolucionária não pode ter limite. Então, nesse momento, fazer política numa situação, nesse horizonte completamente rebaixado a partir de 45, tinha esses limites que nós esquecemos. Nós achamos que era possível fazer limite para fazer política nesses 30 anos de prosperidade, porque havia política social, você disputava o orçamento público através das instituições criadas pela luta de classe. Quando batia num teto, e esse teto não vinha, digamos, da regressão bárbara, stalinista de um lado, ou do Estado de Segurança Nacional que os Estados Unidos tinham implantado no mundo. Essa regressão tinha um limite real, que era o casamento entre o capital e a bomba atômica. E havia a bomba soviética, depois a bomba maoísta. Nesse momento, falar em grande revolução, transformação social, mudaram, inclusive agora, mudaram o regime termodinâmico do planeta. O que é isso? De que estamos falando política? Então, talvez seja uma variante possível da gestão desses destroços do presente, que seria uma ressurreição mambembe, sabe-se lá como, de um Estado social como quer o Financial Times. Vamos, enfim, fazer uns curativos para que não haja uma explosão social incontrolável que não vai beneficiar ninguém, nem as suas vítimas, nem os que vão padecer, que estão lá no topo. Bom, é o tempo do fim. Aqui na Zona Oeste de São Paulo, o relógio está apitando o tempo do fim. Não posso fazer nada. A minha impotência política é total. Bom, então vamos nos despedir, né, Paulo? Ilana, Luciano. Bom, boa noite. Obrigado. Bom, foi bom vê-los, é bom conversar. Essas coisas estão se multiplicando. Eu sei que está havendo milhares de conversas assim, mundo afora e no Brasil também. E eu gostaria de felicitá-los por ou nos felicitarmos, significa que nós talvez tenhamos dado um passo à frente. Não falamos do Brasil e do outro. Sim. 2 horas sem falar do outro. Durante 2 horas, essa cara não nos pautou. Está pautando o Brasil inteiro. Não se fala outra coisa a não ser naquele rapazinho que eles recrutaram agora para dirigir como CEO de uma empresa de saúde privada. É inacreditável. Não vai ficar 15 dias no cargo. Mas, enfim, isso é o que estão discutindo lá atrás, nas redes, nas televisões. Durante 2 horas foi um oásis, embora as perspectivas não sejam brilhantes. O fato de você ficar 2 horas pensando no destino do mundo, da humanidade, no seuzinho, aqui em Pinheiros, em São Paulo, sem mencionar essa conjuntura, enfim, inqualificável, quem sabe seja um progresso. Então, agradeço a vocês a oportunidade de ficar 2 horas longe disso. Agora sair daqui, eu vou comer um pouquinho, ligar a todos os aparelhos e ver o blá, 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 lá, 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 o ministro, a tutela dos militares, o que você acha isso, o que você acha aquilo. Todos os experts vão falar até chegar a palavra final dos médicos, já que pode conversar com os militares. Um médico militar. Edu. Gente, então, Paulo, eu queria agradecer a Ilana, agradecer Luciano, agradecer as pessoas que assistiram e fizeram muitas questões, Paulo. Mas, assim, explicar que não é possível, foram tantas questões que eu considerei que as que foram mesmo minimamente tocadas,
já tinham sido tocadas. Então, só da Mariana Lins, que eu achei que tinha sido, enfim, que cabia. Então, eu queria agradecer as pessoas, queria agradecer o Luciano, Ilana, agradecer o Paulo, e dizer para as pessoas o seguinte, daqui a 1 hora, mais ou menos, 1 hora e meia, esse bate-papo que a gente teve aqui com o Paulo vai estar no nosso canal do YouTube. Então, as pessoas assistindo no YouTube é mais confortável do que no Facebook, né? Então, as pessoas que se interessarem em rever podem ir ao nosso canal do YouTube, que se chama Filosofia on Face, certo? Pois, gente, muito obrigado. Filosofia na cara, isso? Oi? Está na cara a filosofia, isso? On Face? Filosofia on Face. Não, aí é porque... Entendi. É o Face do Facebook. Começou no Facebook, é Filosofia na Cara. Isso. Começou no Facebook. Bom, então, Paulo, um abraço mais uma vez. Um abraço obrigado. a todos. Boa sorte. Abraço, Paulo. Obrigado. Abraço, Paulo. Obrigada. Saudações, eu sou